Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. É com grande alegria que estou gravando para você o primeiro dos 2 vídeos preparatórios para a disciplina Introdução ao Cristianismo da Escola Catequética da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Pocinhos, Paraíba, neste ano de 2021. Recebi com grande alegria este convite de poder estar com vocês para juntos aprofundarmos mais a nossa vida dentro da igreja. E você pode se perguntar qual é a ideia da criação destes vídeos. Na verdade, o nosso tempo será muito reduzido. Eu já queria, nos dias anteriores às nossas aulas, trazer para você algumas reflexões, alguns questionamentos, para te provocar, para assim chegar na aula e nós juntos já termos uma nova visão sobre a nossa fé. Esse primeiro vídeo tem como título Crise de Fé. E a minha ideia é trabalhar dentro dele 3 passos. Por isso que esse vídeo vai ter 3 passos dentro dele, bem divididos, bem delineados. O passo número 1, eu intitulei com uma frase de um santo muito famoso da nossa igreja, ele que é Doutor Santo Agostinho. Ele diz uma frase muito conhecida dentro do estudo de teologia, que é o seguinte: creio para compreender e compreendo para crer melhor. Essa frase é magnífica porque ela nos traz essa visão muito clara entre crer e compreender. Ainda hoje, as pessoas têm um grande problema de saber se nós podemos compreender a fé. Existem pessoas com medo de estudar sobre a fé, com medo de se tornarem ateias, pessoas com medo de fazer curso de teologia, por exemplo. Eu, no início da minha caminhada, escutei várias pessoas dizendo: quem faz teologia sai da igreja. E não é bem assim. Juntando isso aqui, eu trago para vocês também uma frase do Papa João Paulo II, hoje santo, em sua encíclica sobre fé e razão, onde ele vai dizer: a fé e a razão são as 2 asas com as quais o espírito humano alça voo para contemplar a verdade. E eu já trago então, diante dessa reflexão, né, do Papa do São João Paulo II, para você poder entender a fé e a razão, ou seja, a nossa fé e a intelectualidade precisam andar de mãos dadas. Especialmente para você que serve dentro da pastoral do batismo, a pastoral da catequese, né, em vista de uma primeira comunhão, e pastoral também da catequese em vista de uma preparação para o recebimento do sacramento do crisma. E aí, partindo desse pressuposto, eu trago uma primeira pergunta. A nossa fé é cega? E a resposta é não. A nossa fé não é cega. Nós não acreditamos, enquanto católicos, em tudo o que nos dizem como verdade. Na verdade, o que é que acontece? Nós temos um parâmetro. Digamos que é uma espécie de uma credencial. Essa credencial é uma pessoa. Tudo aquilo que nós queremos saber se é ou não é verdade, nós precisamos colocar em nossa mente a pessoa de Jesus Cristo. Precisamos refletir juntos. Não é? Isso aqui é condizente com a doutrina que Jesus Cristo deixou, uma vez que nós somos cristãos. Esse termo nos diz que nós seguimos o Cristo. E se nós seguimos o Cristo, é natural tudo ter ele como uma régua, como um parâmetro, como medida básica. E aí, uma coisa que eu anotei aqui para vocês, para poder então comentar, é que no nosso caminho de fé, a lógica é mais ou menos a seguinte. Em primeiro lugar, nós aderimos às verdades de fé. Por exemplo, uma verdade de fé é que Maria é imaculada, a Imaculada Conceição. Uma outra verdade de fé é que Jesus ressuscitou. Uma outra verdade de fé, por exemplo, é que Jesus está presente de modo real na Santa Eucaristia. São verdades de fé que nós aceitamos, que nós aderimos. Eu estou aderindo a uma verdade de fé. Posteriormente a esse aderir, a nossa inteligência ela agora tem todo o direito de poder aprofundar isso. Mas o que é que nós estamos vendo ultimamente? Muitas vezes a gente adere a uma fé, adere a uma verdade de fé, a um dogma, dizemos que ele é verdade, mas na verdade a gente não aprofunda. E quando não aprofundamos, qualquer pessoa que nos questiona, nós já ficamos meio que em dúvida.
Quantas pessoas saem da nossa religião católica e vão para outras religiões justamente porque falta nelas um aprofundamento de fé? Não é verdade? As pessoas não têm consciência sobre o batismo e as pessoas mudam de religião, por exemplo, para começar a dizer: agora eu encontrei Jesus, agora eu leio a Bíblia, agora eu mudo de vida. Sendo que todo esse programa de vida também é proposto pela Igreja Católica Apostólica Romana. Bem complicado, não é? Isso tudo reflete o quanto o nosso povo é carente de conhecimento. O quanto, a começar de mim, José Lucas, a terminar em você que assiste esse vídeo, nós somos carentes de conhecimento. Nós somos carentes de uma boa catequese. Por isso essa disciplina é tão importante. Mas vamos lá. Então, nós precisamos depois aprofundar para entender o significado de cada uma das verdades. Só que nós temos um grande extremismo. Nós podemos, de um lado, cair no chamado fideísmo e, de um outro lado, cair no que nós chamamos de racionalismo. Deixa eu tentar te explicar rapidamente. O fideísmo é aquela pessoa que não quer compreender nada. Ela diz: não, eu aceito porque está na Bíblia, porque não sei o quê, porque Deus colocou em meu coração e ponto final. Isso é uma característica de um fideísmo exagerado. Isso cria pessoas fanáticas. Pessoas que não refletem no que elas falam, no que elas pensam, no que elas creem. Isso cria pessoas fundamentalistas, que pegam versículos bíblicos isolados, frases do Papa de modo isolado, documentos da igreja de modo isolado, tomam como uma verdade absoluta, sem buscar compreender se realmente é isso que a Igreja Católica Apostólica Romana pensa ou não. Isso é extremamente prejudicial. Esse fideísmo, como eu falei, cria fanáticos. O racionalismo, a gente começa a dizer então que a fé não é necessária. Eu começo a ter a razão, a inteligência, o estudo como sendo um Deus. Agora algo só é verdadeiro se eu estudar e conseguir comprovar e ponto final. E aí quando nós nos deparamos com alguns mistérios, por exemplo, vamos falar isso pessoalmente, hein? Mistério da Santíssima Trindade, ressurreição de Jesus, que são realidades que a gente não consegue comprovar de modo científico, por exemplo, com base nos experimentos, aí nós começamos a entrar em crise. Porque nós não queremos aceitar como uma verdade, porque eu não compreendo. Se eu não compreendo, eu não vou aceitar. Isso é o que faz a mente de um racionalista. Veja, eu nem posso ser um fideísta, que só a fé e ponto, nem posso ser um racionalista, só a razão e ponto. Voltando para o que São João Paulo II falava, a fé e a razão são as duas asas, com as quais o espírito humano alça voo para contemplar a verdade. Eu preciso ter a fé, mas eu preciso também ter a razão. Eu preciso acreditar, mas eu preciso aprofundar sobre o que eu creio. Não faz mal estudar, de modo nenhum. Inclusive, trazendo um exemplo de racionalismo para você poder entender como é prejudicial. Se eu tiro a fé e deixo somente a razão ela pode ser usada para a maldade. Quantas pessoas usaram o seu conhecimento para criar uma bomba para matar outras pessoas? Não é verdade? As guerras surgem disso. As pessoas são inteligentes, criam armas nucleares e depois matam outras pessoas. Sabe o que é isso? A ausência de fé. Porque se essas pessoas tivessem uma fé bem fundamentada, o que é que elas fariam? Preste bem atenção. Elas entenderiam que pela sua fé Deus pede isso, isso, isso e aquilo. Por exemplo, para nós que somos católicos, Deus nos pede para amar o próximo como a si mesmo. Então, o que é que acontece? Eu compreendo agora de modo claro e nítido que aquilo que eu aprendo deve ser usado para o bem e não para o mal, para o amor e não para uma guerra. Espero que tenha ficado claro para vocês. Inclusive, uma fé sem razão, ainda voltando para exemplos, cria pessoas fundamentalistas. A gente tem visto isso no Afeganistão. Né? As pessoas pegam a sua realidade, a sua visão de fé de modo extremista e nós começamos agora a querer matar outras pessoas, a querer prejudicar as mulheres, porque eu uso textos que são de modo muito isolado. Lembremos que a dinâmica do que está acontecendo no Afeganistão é um grupo que busca o extremismo dentro de uma religião. Não é tudo da religião que tem problema, entende? E ainda continuando, né, já perto de finalizar o passo número 1, quero dizer uma coisa para você. Muitas pessoas começam a perguntar, né? Será que a religião é a expressão do medo e da ignorância do homem? Então o homem tem medo de alguma coisa, cria uma religião para controlar as pessoas. Muita gente fala isso, né? Religião é um meio de controle, para controlar a mente das pessoas e assim por diante.
mas na verdade não. Né? Até mesmo vão dizer que, por exemplo, a religião tira a liberdade. Mas eu vou te fazer uma pergunta bem matemática, que é a minha área de conhecimento. 1 mais 1 é quanto? 2. 2 mais 2 é quanto? 4. Tem gente hoje em dia querendo distorcer quanto é que 2 mais 2 vale, né? É o que a gente está vendo hoje em dia. Hoje em dia, agora, estão querendo entrar numa permissividade, numa libertinagem, que é um absurdo contra a liberdade, onde as pessoas, elas agora estão querendo dizer, por exemplo, daqui a pouco que nós não somos humanos. Nós nascemos, escolhemos se podemos ou não ser humanos. Isso é muito complicado, né? Nós estamos agora no momento em que o óbvio ele está sendo condenado pelas pessoas. As pessoas querem criar novas formas de ver o mundo que não é nada muito condizente com a nossa natureza. Então as pessoas estão começando agora a querer criar aquela frase, né? É proibido proibir. Mas, meus irmãos, não existe uma dinâmica de vida em que não existam proibições. A partir do momento que eu proíbo alguém de fazer, por exemplo, machismo, falas de machismo, de feminismo, eu já estou proibindo também. Né? Então, na verdade, a razão ela não pode existir sem limites. Existem limites para tudo. Né? Hoje em dia, nós estamos passando por uma crise de verdade, uma crise científica. Em plena época de pandemia, as pessoas duvidando da eficácia de uma vacina, que é algo que é comprovado cientificamente. As pessoas agora indo também contrárias à verdade, né? Verdades que são verdades pautadas, as pessoas agora querem ir contra. Nós estamos passando por uma crise da ciência em pleno século XXI, uma crise da verdade. Para refletir que tinham coisas que eram verdadeiras até então e hoje em dia as novas gerações estão indo contra tudo isso. Bem delicado, né? E por fim, eu até anotei para cá. Muitas pessoas hoje em dia querem achar que só podem crer no que elas sabem. Parece que a gente só pode crer quando a gente entende tudo. Ora, eu vou fazer uma pergunta para você. Você usa internet, não é? Você sabe como é que ela funciona? Tudo dentro dela? Não. Você usa YouTube, né? Você está assistindo esse vídeo no YouTube. Você entende o algoritmo do YouTube completamente? Também não. Você sabe como é que o WhatsApp foi feito, linha por linha, detalhe por detalhe? Também não. A eletricidade. Você sabe como é que ela funciona? Você também assistiu o parto de sua mãe para saber que você é filho dela? Provavelmente não, a menos que você já tenha conseguido gravar, né? Enfim, você percebe que existem muitas coisas que nós tomamos como verdade mesmo sem ter uma comprovação científica? Assim tem que ser com a fé. Nós acreditamos em realidades em que nós não entendemos tudo. E isso na nossa vida também acontece. Mas, finalizando esse passo 1, quero só comentar, né? Não é porque eu não vou conseguir entender tudo que eu não tento entender alguma parte. Isso é arrogância. Não, eu não vou buscar entender, basta crer e pronto. Se você quer ser um bom catequista, você precisa sim fundamentar bem sua fé. Porque vão te perguntar, vão lhe questionar. E nós precisamos estar bem fundamentados para bem ajudar a nossa igreja. Então, com isso aqui nós finalizamos o passo 1, tá bom? Ainda nesse vídeo, em instantes, nós vamos começar o passo número 2. Para isso, eu deixo para você aqui uma reflexão, para que você possa pensar um pouquinho antes de continuar para a próxima parte do nosso vídeo. Que Deus te abençoe, reflita um pouquinho, que já vamos para o passo número 2. E aí, conseguiu refletir um pouco sobre essa dinâmica de ser fideísta ou de ser racionalista? No restante do nosso vídeo vamos dar 2 passos ainda, tratando sobre essa dinâmica da fé. Esse segundo passo do nosso vídeo eu intitulei de crise de fé. E nessa parte eu quero trazer algumas indagações para que juntamente comigo você possa refletir sobre o mundo atual. Para que entendamos que nós estamos inseridos em uma realidade que não é tão fácil. E por isso eu já queria começar dizendo, né? Se antigamente bastava dizer que cremos e pronto, isso já resolvia muita coisa, hoje em dia nós somos questionados diariamente sobre as razões da nossa fé. E dependendo dos questionamentos, fica muito evidente, tanto para as pessoas como para o nosso próprio interior, que as nossas verdades não estão bem fundamentadas. Inclusive a gente vai percebendo, né, que comparando com o mundo, a fé ela torna-se um eterno lutar contra a corrente, porque nós sentimos que a gente está indo contra o padrão do mundo. Vamos ver isso na prática? Eu trouxe aqui vários questionamentos para trazer para vocês,
Talvez você até tenha outros questionamentos também. E vamos juntos refletir. Em primeiro lugar, em qual Deus nós cremos? Qual é o Deus que nós falamos para as pessoas? A qual Deus nós nos dirigimos? Eu falo isso porque muitas vezes não é o mesmo Deus que está lá na Bíblia. Eu vejo muita gente anunciando, né, um Deus que promete que vai dar dinheiro a você, um Deus que promete que vai te dar um carro, um Deus que, além de sempre nos escutar, que é o Deus que nós cremos, mas é um Deus que sempre atende às preces do jeito que você quer. Esse não é um Deus que Jesus nos revelou. Entenda bem. É preciso fazer a vontade de Deus, nós que obedecemos e não Ele que nos obedece. Um outro exemplo, né, diante dessa pandemia, muitas pessoas questionaram, será que Deus está nos ouvindo? Né? Especialmente pessoas católicas, né? A nossa fé é um Deus que sempre nos escuta. E quantas pessoas questionaram se Deus nos ouvia de verdade? Eu até vi pessoas dizendo, né, que Deus estava nos castigando diante de uma pandemia porque no último carnaval, na escola de samba X ou Y, colocaram lá o diabo vencendo Jesus. Então Jesus agora veio nos atacar. Gente, esse é o Deus que nós cremos? Será que esse é o Deus que a Igreja Católica prega há 2000 anos? Reflita sobre isso. Será que Deus seria capaz de matar várias pessoas porque estava com raiva de uma escola de samba? É bom meditar sobre isso, né? Recentemente também eu fiquei sabendo que Padre Desinilton, né, pároco de Pocinhos, ele levantou uma fala dentro da celebração da Sexta-feira Santa, se não me falha a memória, falando que Nossa Senhora não havia pisado a cabeça da serpente, biblicamente falando. E isso foi uma comoção. Protestantes foram falar que, tá vendo, que a Igreja Católica sempre esteve errada, o padre está certo. Eu vi católicos criticando o padre, dizendo que o padre não tinha uma fé mariana, que o padre não acreditava em Nossa Senhora. Mas o que o padre fala é o que a Igreja Católica pensa há 2000 anos. Então, a grande pergunta é, onde foi que a gente errou, né? Vamos parar para refletir. Como é que eu posso fundamentar bem a fala do padre? Tá vendo que nós muitas vezes falamos uma coisa que na verdade não é bem aquilo que a igreja pensa? Vamos continuar. Tem pessoas que ultimamente estão protegendo os animais mais do que seres humanos. Né? Pessoas que dizem assim, vale mais a pena cuidar de um animal porque ele nos ama, do que olhar para aquelas pessoas que são egoístas, que são não sei o quê, que são não sei o quê. Isso é fé católica. E pessoas que pegam versículos isolados para poder questionar isso ou aquilo. Será que isso também é fé católica? Pessoas que usam trechos bíblicos para poder apoiar posições políticas que muitas vezes nada tem a ver com a doutrina social da igreja. Continuando. Religiões que pregam que ao vir para o templo você será curado, que ao dar o dízimo você receberá de volta. Deus realmente fala isso? Que quando a gente dá o dízimo a gente recebe a mesma coisa de volta? Será que essa é a fundamentação bíblica do dízimo? Outra coisa. Pastor Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, apresentou uma oferta de sementes de feijão pelo valor de R$1.000, dizendo que curaria da Covid. Esse é o Deus que nós seguimos? Que fez com que surgisse um feijão mágico que fizesse isso? Mídias sociais agora que acusam um Papa de tudo no mundo, que o Papa é a besta do Apocalipse. O povo nem sabe o que é a besta do Apocalipse, né? Fala que o Papa acabou com a igreja, fala que a fumaça de Satanás entrou dentro da igreja. Será que isso tem realmente acontecido? Uma pergunta que muitas pessoas fazem, eu peguei essa pergunta na internet, é: como os jovens podem formar uma família se não têm os meios para mantê-la? Veja, nós estamos passando agora por uma crise familiar. As pessoas não estão mais querendo se casar. É melhor ficar solteiro porque é melhor, e etc, etc e tal. Como pregar sobre família nos tempos de hoje? Recentemente eu conversava com uma psicóloga e a gente discutia sobre a crise de referencial. Há um tempo atrás a igreja era a referência. Hoje as pessoas não têm mais nada como referência, porque elas não têm mais uma família estruturada, não têm mais uma fé, as pessoas não sabem mais para onde ir. Como catequizar em época em que as pessoas não têm mais uma referência? Em que o ensino da igreja para elas não vale mais da mesma forma como há 100 anos atrás. A igreja também é vista pelos jovens como retrógrada em assuntos como aborto, eutanásia, preservativo, questões de gênero, sexo antes do casamento e por aí vai. Como ensinar para as pessoas que aborto ainda não é coerente,
Sexo antes do casamento continua não sendo coerente. Uso de camisinha continua não sendo coerente em tempos de hoje em dia. Se a igreja está achada como algo que é antiquado. Bem complicado, não é? Como acreditar que o homem é bom se olhamos para o mundo ao redor e só vemos homens matando homens? Um homem que visa ser melhor do que o outro. Como entender que Deus nos criou bom diante desse contexto? Boa reflexão, né? E nesse mundo de pluralismo religioso? Antigamente, as pessoas saíram da igreja católica, só tinham, por exemplo, a igreja protestante. Hoje, existe religião para dar e vender, existe todo tipo de denominação de igreja, as pessoas estão nem aí. Como evangelizar nesse tempo? Como também evangelizar em um meio de tempos de rede social? As pessoas focam no atrativo. Tem que ser atrativo e ponto final. Não importa a verdade que eu estou anunciando. O que importa são likes. O que importa é receber seguidores. O que importa são visualizações. Hoje, as pessoas estão também, às vezes, anunciando coisas que estão completamente distantes da realidade das pessoas. Termos pesados que ninguém mais entende. Como adequar a nossa fala ao tempo de hoje em dia? Será que é possível fazer isso? É outra reflexão que eu lanço. Segundo um sociólogo chamado Bauman, nós estamos vivenciando uma sociedade líquida, né? As pessoas mudam rapidamente, as pessoas não conseguem mais se concentrar, é uma enxurrada de informações diariamente. Como evangelizar neste tempo, onde as pessoas nem sequer se concentram numa reunião de catequese? O Papa, na Evangelii Gaudium, né, com o documento do Papa, ele falou, né? Temos também um sistema econômico injusto, muita corrupção, cultura do descartável, crianças não servem para nada, idosos não servem para nada, deficientes físicos não servem para nada, ataque à liberdade religiosa, cristãos sendo perseguidos, né? E aí? Como catequizar nesse tempo? Para refletir que diante desse monte de questionamento, e talvez você tenha outros para lançar agora, a gente começa a dizer assim, meu Deus, tá difícil, né? E quando nós olhamos para nós que somos catequistas, dizemos assim, até mesmo eu tenho meus problemas. Até mesmo eu tenho vezes que tenho dúvidas. Eu queria finalizar esse passo 2 lendo um comentário do Papa Francisco, é um pouco grande, mas preste atenção que é muito interessante o que ele fala. A pergunta é, pode a fé crescer de mãos dadas com a dúvida? O Papa Francisco responde, isso acontece porque somos humanos e a fé é um dom tão grande que quando a recebemos não podemos acreditar. Será algo possível? O diabo coloca dúvidas, depois a vida, as tragédias, com perguntas como, por que Deus permite isso? Mas uma fé sem dúvida, segundo o Papa, não funciona. Pense em Santa Teresinha do Menino Jesus. Você acha que ela não tinha dúvidas? Leia o fim de sua vida. Ela conta que, nos piores momentos de sua vida, pediu para levar água benta ao seu leito, para pegar a vela abençoada a fim de afastar o inimigo. O problema é quando você não tem paciência. Jesus, homem, no Horto das Oliveiras, estava feliz? Por que você me abandonou? Jesus perguntou. Pensar em ser abandonado por Deus é uma experiência de fé que muitos santos tiveram e também muitas pessoas hoje que se sentem abandonadas por Deus, mas não perdem a fé. Eles aguardam o dom. Nesse momento não sinto nada, mas guardo o dom da fé. O cristão que nunca passou por esses estados de espírito perde alguma coisa, porque isso significa que ele se contenta. As crises de fé não são faltas contra a fé. Pelo contrário, diz o Papa, revelam a necessidade e o desejo de entrar cada vez mais profundamente no mistério de Deus. Uma fé sem essas provações me faz duvidar de que seja uma fé verdadeira. Ou seja, meu amado irmão e irmã catequista, uma fé, sem dúvidas, tem algum problema. Nós sempre vamos ter, sim, crises de fé, nós sempre vamos ter problemas em relação à fé. Porém, agora já indo para o passo 3 do nosso vídeo, já é o finalzinho, eu quero dizer para você que nós temos antídotos para essa crise de fé na sociedade moderna. E você que está assistindo esse vídeo, que é catequista, você é um dos antídotos. É esse o passo 3, a catequese como um dos antídotos. Você sabe o que significa a palavra catequese? Catequese vem do grego, que vai significar a palavra fazer ecoar. Ou seja, o catequista é aquele que busca fazer ecoar a palavra de Deus
no coração do catequizando, no coração do mundo. Isso é catequese. E aí é claro, né? Se eu faço ecoar a palavra de Deus, as pessoas conhecem a palavra de Deus, é a palavra de Deus que é fonte de transformação. Então ela é um antídoto, sim, ela é um remédio para esta realidade do mundo moderno. Mas ela é a única? É o único antídoto? Não, não, não. Por exemplo, eu poderia citar aqui o acolhimento em nossas paróquias, os sacerdotes, a espiritualidade. Tudo isso aqui são gestos que também visam transformar a sociedade moderna. Mas o catequista também é um dos. E é isso que eu quero falar. Como é que você, catequista, se insere diante deste meio? Diante de todo esse monte de questionamento que eu fiz, como é que você pode ajudar a mudar o mundo atual com o seu serviço? Já parou para refletir sobre isso? Será que você é alguém que compreende essa união de fé e razão? Será que nós estamos ecoando a palavra de Deus? Como eu perguntava agora há pouco. Qual é o Deus que estamos catequizando as pessoas? Qual é o Deus que estamos pregando? Né? Como é que nós estamos levando essa imagem para as pessoas? E mais, eu quero dar uma grande dica para você. O primeiro passo para ser um catequista coerente é ser humilde para reconhecer que somos como os outros que estamos catequizando. Ou seja, assim como aquela pessoa que está na catequese tem dúvidas, eu também tenho as minhas dúvidas. Assim como aquela pessoa não sabe de tudo, eu também não sei de tudo. Esse é o grande convite de humildade que nós temos. Eu não sei de tudo. Eu sei que eu não posso nesse vídeo trazer todas as respostas, mas eu quero te inquietar a refletir. Como é que eu, dentro da pastoral do batismo, a pastoral da catequese em vista de uma primeira comunhão, da catequese em vista da crisma, toda a iniciação cristã, como é que eu posso contribuir para mudar o mundo moderno? Como é que eu posso contribuir para que os jovens aprendam mais sobre a doutrina da igreja? Como é que eu posso contribuir para que as pessoas mudem a sua visão? Como é que eu posso contribuir para ecoar ainda mais a palavra de Deus? Eis o grande questionamento, eis a grande dúvida que tem que interpelar os nossos corações. É claro, uma grande receita que eu quero te dar para que você possa, de modo muito mais eficaz, entrar nesta realidade, é aprender. Porque se nós vamos ensinar para as pessoas, nós temos que ser os primeiros a aprender. É isso que nós vamos vivenciar no dia 10 de outubro, primeira aula da disciplina que irei ministrar com vocês. Vamos juntos aprender o máximo possível sobre o credo da nossa igreja, passo a passo dos artigos de fé. Mas sobre isso, vai vir um segundo vídeo, em breve lanço para vocês, onde eu vou contar alguns detalhes sobre isso. Vai ser o segundo e último vídeo preparatório para a disciplina. Mas para finalizar, eu queria ler aqui 2 trechos da Evangelii Gaudium, um documento do Papa Francisco, e finalizar fazendo um comentário sobre a catequese hoje em dia. Olha o que o Papa fala. A primeira motivação para evangelizar é o amor que recebemos de Jesus. Aquela experiência de sermos salvos por Ele que nos impele a amá-lo cada vez mais. Com efeito, um amor que não sentisse a necessidade de falar da pessoa amada, de a apresentar e de a tornar conhecida, que amor seria? Quero dizer uma coisa para você. Se você não for alguém apaixonado por Jesus Cristo, você não vai anunciar bem. Você não vai catequizar bem. Porque, na verdade, é da experiência do amor de Deus que surge em nosso coração o desejo de anunciar, de contar para os outros. O Papa continua. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Não quero igreja preocupada com ser o centro e que acaba presa no emaranhado de obsessões e procedimentos. Ou seja, é melhor nós catequistas estarmos cansados de tanto ir até o povo do que ficarmos esperando que o povo venha até nós. Busquemos sair em missão. Para finalizar, queria dizer uma coisa para vocês. Uma grande lição que eu queria dar para os catequistas que estão acompanhando esse vídeo, de toda a escola catequética. Muitas vezes nós resumimos a catequese a uma aula. Catequese não é aula. Nós precisamos levar as pessoas a experimentar o mistério. É claro, existe conhecimento? Existe. Mas o mistério é mais para ser experimentado do que para ser conhecido. Uma vez que a própria palavra mistério quer dizer que é algo que eu não vou entender totalmente. Para finalizar minha fala, eu quero pontuar algo para vocês. Se há um tempo atrás
nós já pressupunhamos que as pessoas chegavam na catequese sabendo de tudo, que as pessoas já sabiam rezar, já sabiam quem Deus era, e agora para mim era mais fácil. Hoje em dia isso não está acontecendo. Precisamos ensinar o óbvio para as pessoas, o beabá da nossa vida cristã. E ainda quero dizer uma coisa para vocês. Tem um autor chamado Ville Pellet que ele vai dizer o seguinte: nosso Deus é um Deus que fala ao coração. Esse coração que se entusiasma, se apaixona e se rejubila, não é também sem razão. Ou seja, nosso Deus é um Deus que fala ao coração, não é somente à mente, não é somente ao intelecto. Sim, ele fala pela razão, pelo estudo, mas ele é um Deus que antes de qualquer coisa, ele nos faz se apaixonar por ele. Temos que levar as pessoas a experimentar. Eu convido você a refletir sobre isso. Como levar as pessoas a experimentar o que você aprende na escola catequética? Não é apenas ensinar a eles, mas a experimentar. E por fim, eu queria citar aqui duas frases de Rahner, que é um grande teólogo do século XX. Ele vai dizer duas coisas. Uma única conversão verdadeira na grande cidade é mais maravilhosa do que o espetáculo de uma aldeia no campo em que todos frequentam os sacramentos. Segunda frase. O único convertido que pelo esforço missionário arranquemos do ambiente descristianizado vale mais do ponto de missionário do que 3 outros que conservemos das antigas fileiras do cristianismo tradicional. O que Rahner está fazendo? Ele está refletindo como atualizar a mensagem de Jesus hoje. Jesus dizia o quê? Mais vale no céu um pecador que se converte do que os demais convertidos, não é assim? Então, do ponto de vista de hoje, mais vale a gente conseguir trazer uma pessoa para conhecer o Cristo, quando essa pessoa nem conhecia ele, do que os demais que já estão. O convite nosso enquanto catequistas é trazer outras pessoas para conhecer o Cristo, é ecoar a palavra de Deus. Espero que esse vídeo tenha te inquietado, tenha enchido o seu coração de provocações, certo? Aqui, eu queria que você pudesse deixar os seus comentários aqui para esse vídeo. O que é que esse vídeo te incomodou, te inquietou? Te fez também ficar animado para as aulas do mês de outubro que nós vamos estudar juntos? Comente tudo aqui embaixo, que eu já estou ansioso para ver o que você vai comentar. E lá no grupo da Escola Catequética da Paróquia de Pocinhos, eu vou colocar alguns informes importantes para aquilo que nós vamos vivenciar em preparação para a nossa disciplina. Que Deus te abençoe e convido você, mesmo já finalizando esse vídeo, a continuar refletindo tudo aquilo que conversamos. A catequese é algo desafiador, mas ao mesmo tempo é extremamente apaixonante. Que Deus te abençoe nessa missão e até o nosso próximo vídeo.